Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Eterno Estudante. Eu sou o professor Pedro, professor de Física e nas horas vagas estudante de Matemática. Bom, na aula de hoje, pessoal, a gente vai estudar um pouco das relações trigonométricas seno, cosseno e tangente. Pretendo nessa aula explorar com vocês a demonstração, a origem dos ângulos notáveis, daqueles valores que normalmente o aluno do ensino médio decora em formato de tabela. Vou demonstrar para vocês como a gente chega nesses valores, o seno de 30, 45 e 60 e também o cosseno e tangente desses ângulos. Então vamos para a aula, pessoal. Ângulos notáveis, trigonometria elementar. Antes de propriamente começar e mostrar de onde surgem os valores de seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, eu gostaria de reexplicar a origem, a motivação da gente estudar o seno, cosseno e tangente. Basicamente, pessoal, a gente estuda seno, cosseno e tangente porque são as três principais relações trigonométricas. Então, dado qualquer triângulo retângulo, o seno, cosseno e tangente são relações trigonométricas que relacionam o valor do ângulo com o valor dos lados desse triângulo. Para começar, eu vou fazer um exemplo aplicando o seno. Detalhe importante: sempre que eu estou falando de seno, cosseno e tangente, eu estou referindo o seno, cosseno e tangente de um determinado ângulo do triângulo retângulo. No caso, a gente vai aplicar o seno de alfa. O seno de alfa é definido como cateto oposto ao ângulo alfa dividido pela hipotenusa do triângulo retângulo. Cateto oposto, lado oposto a alfa, vale 1, e a hipotenusa desse triângulo retângulo vale 2. Ótimo. Vamos fazer a mesma coisa agora para o seno de beta desse outro triângulo retângulo. Seno de beta é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto é 5 e a hipotenusa é 10. Isso nos dá, pessoal, meio também. Então, note, eu tenho dois triângulos com lados diferentes, porém o resultado do seno de um determinado ângulo é igual a meio. O que isso significa? Significa que esse alfa é igual ao beta, ou seja, o ângulo alfa é igual ao ângulo beta. Então, eu relacionei lados de um triângulo retângulo e encontrei uma relação de ângulo. Eu sei agora que esse ângulo alfa é igual ao ângulo beta desse outro triângulo retângulo. Esses dois ângulos são iguais. O objetivo da aula de hoje é encontrar que valor é esse, né? Se é de 45 graus, se é de 60 ou se é de 30. São esses os ângulos notáveis. Maravilha, pessoal? Entendida essa relação importante entre relacionar lados e ângulos, vamos seguir. Então, só para ficar uma definição um pouco mais completa, uma aula mais completa, eu vou escrever aqui, dado esse triângulo retângulo genérico de ângulo alfa e cateto oposto, cateto adjacente e hipotenusa, eu posso escrever que o seno de alfa é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cosseno de alfa é igual ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Maravilha! Outra coisa importante, uma observação, é que a tangente de alfa também é igual ao seno de alfa dividido pelo cosseno de alfa. Vamos ver se isso é verdade? O seno de alfa é cateto oposto pela hipotenusa. O cosseno de alfa é cateto adjacente pela hipotenusa. Uma divisão de fração, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Eu vou ter cateto oposto pela hipotenusa vezes hipotenusa dividido pelo cateto adjacente, sobrando apenas o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, é verdade. Tangente de alfa é igual ao seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Também é outra forma de escrever a tangente de alfa. Bom, então vamos seguir a nossa aula encontrando esses valores para os ângulos notáveis. Para isso, eu vou usar polígonos regulares, que são polígonos que os lados são iguais. No caso aqui, eu desenho um triângulo equilátero, que é um polígono regular, que o lado dele vale 1. Então, todos os lados valem 1, já que é um polígono regular, é um triângulo equilátero. Bom, sabendo disso, que os lados são iguais e, por consequência, os ângulos também, e eu sei que a soma dos ângulos internos de um triângulo precisa dar 180 graus, em um triângulo equilátero, eu sei que esse valor de ângulo vale 60,
esse vale 60 e esse também vale 60 graus. Só que aqui eu vou transformar esse triângulo equilátero em dois triângulos retângulos. Para isso, eu vou dividir ele desta forma aqui, pela metade. Deixa eu só ajustar essa reta. Se eu divido exatamente na metade, no meio, esse ângulo não vale mais 60 graus. Ele vale a metade de 60, que daria 30. E aqui eu tenho um ângulo de 90. E detalhe, agora não vale mais um, vale meio esse pedaço, e esse outro pedaço vale meio. E aqui eu teria uma altura desse triângulo, que eu vou escrever como h. Antes de prosseguir, eu vou encontrar esse valor de h. Para isso, eu vou aplicar o teorema de Pitágoras. Então, o que eu fiz aqui no teorema de Pitágoras? Eu peguei a hipotenusa que vale 1 elevado ao quadrado, ela é igual à soma de um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. Então, é 1 ao quadrado igual a h ao quadrado mais meio ao quadrado. Isso nos dá 1 igual a h ao quadrado mais 1 quarto. Esse 1 quarto que está somando, passei para o outro lado subtraindo. Ficou 1 menos 1 quarto é igual a 3 quartos. Só que eu quero encontrar só h, não h ao quadrado. Então, eu passo esse quadrado como raiz para o outro lado. Raiz de 3 sobre 4 é a mesma coisa que raiz de 3 sobre 2, porque a raiz quadrada de 4 dá 2 e raiz de 3 eu deixo como raiz. Não coloquei o valor negativo simplesmente pelo fato de eu estar trabalhando com um lado, com um tamanho, com uma dimensão, e não existe dimensão negativa. Prosseguindo para encontrar o seno, cosseno e tangente. Primeiro passo, eu vou encontrar o seno de 30 graus. O seno de 30 graus é o cateto oposto ao 30, no caso, meio, dividido pela hipotenusa que vale 1. Então, é meio dividido por 1, que é a mesma coisa que meio. Primeira informação a gente já encontrou. Vamos calcular agora o cosseno de 30. Cosseno de 30 é o cateto adjacente ao 30, que no caso é essa altura que a gente encontrou, que é raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa que vale 1. Então, a gente tem que o cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. E a tangente de 30? Tangente de 30 é igual ao cateto oposto a 30, que é meio, dividido pelo cateto adjacente, que seria a altura, raiz de 3 sobre 2. Uma divisão de fração, eu mantenho a primeira e multiplico pelo inverso da segunda, sobrando 1 sobre raiz de 3. Eu vou multiplicar por raiz de 3 sobre 3, ou seja, multiplicar por 1, não mudei em nada a minha razão, e isso vai nos dar raiz de 3 sobre 3. Maravilha, encontrei o seno, cosseno e tangente de 30 graus. Bom, decidi guardar aqui o resultado de 30 graus num cantinho, para a gente depois passar na nossa tabela final. Agora, eu vou encontrar o seno, cosseno e tangente de 60 graus. Vamos lá, então. Seno de 60 graus é igual ao cateto oposto a 60, que é a altura, que é raiz de 3 sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, raiz de 3 sobre 2. Qual seria o cosseno de 60? Cosseno de 60 é o cateto adjacente aos 60 graus, que é meio, dividido pela hipotenusa, que é 1. Então, é simplesmente meio. E a tangente de 60? É o cateto oposto a 60, que é a altura, dividido pelo cateto adjacente, que é meio. Então, é raiz de 3 sobre 2, dividido por meio. Isso nos dá raiz de 3 sobre 2 vezes 2 sobre 1, que é a mesma coisa que raiz de 3. Então, encontrei seno, cosseno e tangente de 60 graus. Falta agora a gente encontrar o seno, cosseno e tangente de 45 graus.
Agora, para encontrar seno, cosseno e tangente de 45 graus, eu vou usar outro polígono regular, que no caso é um quadrado. Então, o lado desse quadrado vale 1, os lados valem 1, e eu vou traçar uma diagonal. Detalhe, eu sei que esse ângulo aqui é 90 graus, esse é 90, esse é 90, esse é 90. Eu vou traçar a diagonal desse quadrado. Se eu tracei a diagonal, significa que esse ângulo se mantém 90 e isso é a metade de 90, 45. Isso aqui também é 45 graus. E agora a gente encontra o valor da diagonal utilizando novamente o teorema de Pitágoras. D ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. D ao quadrado é igual a 2. D é igual a raiz de 2. Novamente, ignoro o fator negativo da distância. Vamos então encontrar o seno, cosseno e tangente de 45 graus. O seno de 45 graus é o cateto oposto ao 45. Eu vou pegar esse ângulo como referência, mas tanto faz, pode pegar esse, desde que você siga sempre ele. Quem é o oposto a 45? No caso, é o valor 1. Oposto de 45, 1, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Raiz de 2. Para ficar bonitinho, eu vou multiplicar por raiz de 2 sobre 2, que é a mesma coisa que multiplicar por 1, que nos dá raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 45 vai seguir do mesmo modo. Quem é o cateto adjacente ao 45? É 1, dividido pela hipotenusa, que é a raiz de 2. Isso nos dá raiz de 2 sobre 2. Então, é o mesmo valor. E a tangente de 45? Bom, a tangente de 45 é o cateto oposto, ou seja, o valor oposto a 45, 1, dividido pelo adjacente a 45, 1 também. 1 dividido por 1 é igual a 1. Então, eu encontrei, pessoal, todos os valores para os ângulos notáveis de seno, cosseno e tangente. Aqui acima eu escrevi seno de 60, cosseno de 60, tangente de 60, o seno de 30, o cosseno de 30, tangente de 30, e aqui eu tenho o seno de 45, o cosseno de 45 e a tangente de 45. Para ficar mais organizado, eu bolei aqui, né, que é bem famoso, um quadro resumo com esses valores. Então, nas colunas eu tenho os valores dos ângulos, então 30 graus, 45 e 60, e nas linhas eu tenho o seno, cosseno e tangente. Ficaria desse modo. Então, note que eu só organizei de uma maneira mais adequada para servir também de mnemônico. Tem várias musiquinhas aqui que o pessoal canta para decorar essa tabelinha. Mas note a origem desses valores. Não são valores vindo do acaso, tem toda essa demonstração que eu passei aqui para vocês. Maravilha, e assim eu finalizo essa aula. Foi curta, mas acredito que muito importante e esclarecedora. Gostou do vídeo? Não esquece de deixar um like e compartilhar. Muito obrigado e até a próxima.